atitudes ou hábitos seus refletem aí o comportamento da sua mãe narcisista? E o que você pode fazer para mudar isso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, então, primeiro, né, a gente precisa lembrar, né, na verdade, que todos nós possuímos traços narcisistas, certo? Em vídeos passados aí eu já falei sobre isso, que a gente precisa até dessas pequenas doses de narcisismo, né, para nos mantermos autoconfiantes, para acreditar que sim, a gente é capaz de realizar as coisas. Então, quando essas doses aí estão em níveis saudáveis, vamos colocar assim, é bom, a gente precisa disso. O fato, né, é que quando a gente é criado aí por pais ou pessoas, né, às vezes quem te criou foi avó, foi tio, enfim, não sei. Quando somos criados por personalidades aí que possuem um nível elevado aí do espectro do narcisismo, acontece que sim, pode ser que a gente tenha aí um nível elevado, né, do narcisismo. E por isso que a gente precisa observar e compreender as coisas. Vou explicar por que isso acontece. Lembra? Eu acho que eu também já falei sobre isso por aqui em algum vídeo, eu devo explicar mais a fundo, mas nós somos formados através, né, das nossas experiências e vivências lá de trás. Como assim formados, Gabriele? A nossa forma de ser, nossa personalidade, nosso caráter, nossos valores, nossa autoestima, ela é formada durante o nosso desenvolvimento, né? Desde lá da barriga das nossas mães, a gente já foi recebendo aí certos carimbinhos, né? De como a gente deveria se portar, de como a gente deveria agir, pensar. Aí a gente fala que vão sendo criadas crenças e tudo mais. Então, concorda que se eu fui criado por um pai narcisista, certas coisas podem aparecer aqui dentro, né? E aí cabe a você a olhar para si e a questionar. É a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, né? Eu tenho hábitos ou comportamentos que refletem os meus pais? Se eu tenho, como que eu mudo tudo isso, né? Então, o primeiro passo está aí. Você conseguiu identificar, você conseguiu olhar para sua história e perceber. Caramba, tenho sim. Tem coisas aí, tem comportamentos, né, dos meus pais que eu não gostaria de ter, mas, Gabriele, eu faço. Eu ajo dessa determinada forma, certo? Então, o primeiro passo é a gente tomar consciência disso. Então, vamos colocar uma historinha aí nesse meio para que a gente consiga compreender melhor? Então, digamos aí qual que é uma das características do narcisista, né? Ele é egoísta, foca nele, o importante na vida dele é ele, e é assim que ele funciona. Então, se a gente foi aí criado por uma figura narcisista, né? Eu preciso me observar, será que eu tô sendo muito egoísta? E aí, vamos dizer que você começou a fazer essa análise e percebeu, nossa, a minha amiga mandou um problema que ela estava enfrentando com o marido e ao invés de eu ouvi-la e acolhê-la e talvez conversar com ela sobre isso, eu já despejei os meus problemas, eu nem ouvi ela direito. Poxa, os meus filhos, às vezes eu sou muito egoísta, eu não dispenso um pouco de tempo para ouvi-los, para saber como que foi o dia na escola. Com o meu marido talvez é a mesma coisa, eu não sei, né? Você que vai se analisar e vai perceber. Então, às vezes, se você observar esse ponto, às vezes você está, assim, sendo egoísta, né? O foco é você, as questões são sempre as suas, os outros não têm importância, né? Esse é um exemplo do funcionamento, como o funcionamento dos seus pais podem sim trazer uma marca no seu modo de funcionar, né? Um outro exemplo, e aí eu vou dar o exemplo de uma série que eu analisei recentemente, né? Eu acho que como tá recente aí no canal, pode ser que vocês tenham assistido e esteja aí mais fresco na cabeça de vocês, que é da série O Golpe do Amor, Dirty John, né, que eu fiz a análise. Então, o que acontece na série? Lá mostra, né, que o pai do John
obrigava-o a fazer certas coisas em benefício próprio. Então ele queria receber indenizações e ele colocava, negligenciava esse filho, né, a comer vidro, a se jogar na frente do carro em benefício próprio, né? E tem um certo egoísmo aí, não tem? E aí quando o John cresce, é como se repetisse, não com esses mesmos episódios, não talvez desta mesma forma, mas o que ele faz? Ele começa a se envolver com mulheres para tirar proveito financeiro, né, delas. Então ele se envolvia com mulheres que tinham aí uma vida financeira estável, porque ele queria tirar proveito disso. Então, ó, mais uma vez se repetindo, tem um certo egoísmo, tem o pensar só em mim, o benefício é só para mim, os outros é que se virem, é que lidem com as questões, né? Consegue compreender? E aí, ó, veio mais uma coisa aqui em relação a essa série, uma outra forma da gente analisar. Agora vamos voltar o olhar para outra protagonista, né, da série, a Deborah, se eu não me engano o nome dela. Ela era uma pessoa completamente ingênua, né? Vou usar essa palavra, enfim, era uma pessoa ingênua, ela confiava completamente nas pessoas, né? E enfim. E aí, quando a gente volta o olhar para a mãe dela, que mostra um pouquinho da história, a mãe era uma pessoa que vivia em negação, que talvez não quisesse entrar em conflitos, compreender certas coisas, então ela negava muita coisa do que tinha acontecido, né? E aí, consegue compreender como a mãe negava? A filha era aquela pessoa ingênua, né? Ela não via maldade em nada, em ninguém. Entende como algumas coisas lá atrás dos nossos pais ou dos nossos cuidadores vão meio que instaladas, vão sendo instaladas na gente. Então é por isso que eu te pergunto, o que do comportamento da sua mãe narcisista tem em você, né? Tomou consciência, começa o processo de mudança. Né? Em vídeo anterior, eu falei para você ter um caderninho de anotação, de insights, coloca isso. Quais são as características da sua mãe que você acaba repetindo, que você não gostaria de repetir? E quais as suas ferramentas para lidar com isso, para mudar isso? Quando eu digo suas, é porque a sua maneira de funcionar é diferente da minha maneira, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. E aí essa pessoa me falou que ela, quando passava por situações difíceis, ela falava demais, né? E as pessoas até falavam, nossa, como você tá falante, como você fala bastante, né? E o quê? O que eu consegui perceber? A maneira dela de lidar, de regular, né, as suas emoções. É a maneira dela. A minha, por exemplo, é um pouco diferente. Eu gosto de sentar, ficar ali no canto e começar a falar comigo mesmo, tá? Não é loucura não, eu falo mesmo. Que é começar a externalizar, então eu falo pra mim mesmo e eu começo a avaliar, mas por que eu fiz isso? É a minha maneira de me regular, de regular as minhas emoções. Por que eu tô me sentindo tão ansiosa? Por que eu tô me sentindo triste? O que aconteceu alguns minutos atrás que talvez tenha me deixado ansiosa? Entende? Então você precisa compreender a sua maneira. Como que eu vou mudar isso? Eu não quero ser assim. Então, um exemplo, sei lá, você identificou, poxa, Gabriele, nossa, eu identifico que sim. A minha mãe narcisista, ela é bastante egoísta e meio que sem perceber, né, inconscientemente, eu tava repetindo isso com os meus filhos, né? E agora? Percebeu? Quando estiver aí com seus filhos, nessas situações em que você percebeu que você tem tido esses comportamentos egoístas, pensa, como que eu posso fazer? Então, às vezes seu filho tá lá falando, né, sobre o dia dele na escola e você tá em outro mundo preocupado, ai, mas nossa, lá no serviço tiveram tantos problemas, tantos desafios, como que eu vou resolver isso amanhã? Opa! Meu filho tá falando aqui comigo e eu tô tendo uma atitude egoísta, né? Eu tô pensando em mim. Peraí, desliga a parte eu, né? Vamos colocar assim. E liga a parte que eu quero aqui, nesse momento, dar atenção pros meus filhos.
E é um treino, gente. Não é de uma hora pra outra. Ah, Gabriela, eu fiz isso, pronto. Agora eu não sou mais egoísta. Ou eu não repito mais os comportamentos dos meus pais. Não. Ó, é como se fosse um treino. É um treino de uma habilidade nova. Então, se você se sente egoísta, você vai começar a treinar a sua habilidade de olhar mais para o outro, de acolher mais o outro, de ouvir mais o outro. Então, às vezes é nesse momento. E aí você percebeu, opa... Sim, filhos, vamos lá, né? E tenta voltar pra eles. Às vezes acontece lá com seu esposo tá, sei lá, falando e você tá preocupada com você, seu esposo que se vire, né? Tem muito isso, gente. E aí, nesse momento, você faz o quê? Esse treino de novo. Opa, eu percebi que eu tô centrada em mim. Oi, fulano, o que que você precisa? Às vezes é com um amigo, enfim, não sei, né? Ou às vezes o que você vai perceber é um outro comportamento. Sei lá, Gabriele, poxa, às vezes eu grito muito pra falar as coisas, às vezes eu tô irritada, eu grito, eu quero mudar isso. Minha mãe gritava direto comigo. Tô conversando com alguém, comecei a gritar, falar alto, percebi isso, para, respira se for preciso e começa a agir como você gostaria, começa, né? Não dei conta, Gabriele. Quando eu vi, eu já tinha gritado, até percebi, mas eu queria era gritar mesmo, porque aquela pessoa tava me tirando do sério. Tudo bem, se acolha, né? Você está em um processo de mudança e nem sempre vai ser fácil. Como eu falei, é um treino. Se a gente hoje, né, vou colocar eu hoje, decido, eu quero jogar bola, quero jogar futebol, vou ser uma Marta da vida. Vai ser de uma hora pra outra? Imagina! O quanto que a Marta treinou, desde quando ela joga bola, né? Eu quero adquirir uma nova habilidade, que é jogar futebol. Então, eu vou precisar de quê? De um treino para isso, né? Vou precisar me esforçar para conseguir chutar uma bola, gente, se quer. Só péssimo. Mas vocês entendem? Só quis trazer essa história para que fique claro, é um treino, porque às vezes a gente faz uma vez, faz duas, na terceira a gente explode mesmo, quando viu, fez do jeito que sempre fez. E aí a gente fala, eu sou assim mesmo, e pronto. Só que fica aquilo, né, martirizando, caramba, mas eu não quero agir dessa maneira, eu não quero funcionar dessa maneira. Não, vai, todo dia um pouquinho ali, né, para que você crie essa nova habilidade, essa nova maneira de se comportar. Afinal, até então você seguiu sua vida, né, X, vamos colocar assim, eu segui fazendo X, só que agora eu quero fazer círculo, né? Então precisa de um treino aí com paciência, com muito acolhimento para si, tá? Sem se autoflagelar porque não conseguiu a princípio. Você conseguiu tomar consciência de que você quer ser diferente dos seus pais narcisistas, isso já é um grande passo, né? É uma das questões que a gente fala que é difícil, né, tratar um narcisista porque eles não reconhecem isso, eles não reconhecem que precisam de ajuda, eles não reconhecem erros, né, eles até sim se sentem inseguros, mas eles não querem entrar em contato com isso, então eu deixo pra lá, eu sou superior sim, eu sou grandioso sim, então eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, né, e você, ao invés deles, percebeu, nossa, eu tenho sim algumas características deles e eu quero mudar isso. E aí você vai entrar nesse processo de mudança, né? Esse é o início aí para que as coisas aconteçam. Certo, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.